Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. No caminho de Jerusalém. Da maneira descrita, seguiam seu caminho para Jerusalém. Embora tivessem a divina providência para socorrê-los em suas necessidades, passaram também por muitos problemas e sofrimentos, estando já bastante debilitados. Com essa viagem, o Senhor desejava colocar à prova seu fiel servo José e também Maria, para que aumentassem seus méritos por toda resignação que deveriam mostrar no exercício da virtude da paciência. Durante o percurso, muito frequentemente nem mesmo tiveram o que comer, passando fome e sede. Em outras ocasiões, a chuva os castigava sem que tivessem lugar para se abrigarem ou para poderem secar seus corpos molhados. Outras tantas vezes, pernoitavam ao relento, em pleno campo aberto. Em outras ainda, chegando a alguma cidade, não encontravam alojamento. E, castigados pela fome e pela sede, não encontravam nem mesmo água e pão com os quais pudessem saciá-las. Nessas ocasiões, exaustos e debilitados, precisavam sair novamente da cidade à procura de algum tipo de hospedagem. Essas dificuldades atuavam como espadas no coração de José, pois tais fatos o atormentavam e lhe provocavam imensa dor. Apesar de tudo, paciente como era, jamais se queixou sobre o que Deus lhe destinaria. Nunca reclamou das pessoas que lhes negavam até mesmo o pão, e jamais as tratou com menos cortesia por isso. O máximo que fazia era voltar-se para Jesus e dizer: meu querido filho, meu coração sofre por ver-te objeto de tal tratamento por parte das pessoas. Deves perdoá-las, pois se soubesse quem és, com certeza não te negaria um lugar para repouso e também algo para te alimentares. Por isso, são dignas somente de tua compaixão. Encontrando-se eles em meio àqueles campos abertos e desolados, sem qualquer possibilidade de abrigo noturno, o santo se afligia e se condoía por Jesus e Maria, e dizia para si mesmo: ah, meu Deus, desde minha tenra infância tenho a promessa de vosso socorro em minhas empreitadas. Podeis agora ver em que difícil situação me encontro. Não me preocupo por mim, mas sim pelo vosso unigênito e por sua divina mãe. É por eles que suplico, pois, de natureza tão nobre e delicada que são, com certeza sofrem muito. Assim, eu vos suplico que nada de ruim lhes aconteça, mas sim a mim somente. O Senhor, conforme habitualmente, ouvia essas súplicas de seu servo e lhe falava diretamente ao coração, fato que muito o agradava. Caminhando por aquelas regiões desérticas, ocorria que animais selvagens e ferozes vinham prostrar-se na frente de Jesus. E mais surpreendente ainda, não se afastavam, enquanto ele não lhes desse permissão. Partindo, inclinavam-se reverentemente também na frente de José e de Maria. O santo observava atônito e, voltando-se para Jesus, dizia: como acontece que esses animais, selvagens que são, venham reverenciar-te e reconhecer-te como Criador? E assim sendo, como podem as pessoas racionais não te reconhecerem
como tal e não dispensarem a devida consideração, negando-te até mesmo alojamento, pão e água? Ah, que estranhas são todas essas coisas! Agora ainda, pequeno que és, as feras te reconhecem, mas os homens não. Que acontecerá então quando cresceres? Jesus, elevando seus braços para o alto, e também seu olhar respondia: serei tratado como está escrito que seja para mim. E todas as escrituras serão respeitadas. José não entendia o verdadeiro sentido daquelas palavras, pois, se entendesse, teria morrido naquele instante. Todavia, de certa forma, tinha um presságio sobre o que iria acontecer no futuro, e esse sentimento o preocupava muito. O simples pensamento sobre os sofrimentos todos que Jesus deveria enfrentar significava para ele uma preocupação contínua e permanente. Era mesmo como uma espada que lhe trespassasse o coração. E quando esse pensamento o atormentava sobremaneira, mal podia suster-se de pé e tinha que sentar-se para descansar. Maria e Jesus se aproximavam dele e o menino colocava suas mãos pequenas sobre os ombros do pai e o abraçava amorosamente. O santo então se animava e afastava de si os maus pensamentos que tivera, tornando-se tão alegre quanto anteriormente estivera triste. Em outras ocasiões, cansados, sentavam-se à beira do caminho e Jesus então lhes falava sobre as perfeições divinas, e eles ficavam assim extasiados com a grande alegria que os tomava. Ao Jesus abraçar José, estando este possuído por aqueles maus pensamentos, ou quando o coração do santo se inflamava intensamente, ele dizia para Maria: podes ver, minha querida mãe, como José está tomado de amores. E ambos se mostravam muito alegres com isso, vendo o santo naquele seu estágio de concentração tão profundo, desfrutando as delícias do abraço de Jesus. Passado algum tempo, eles o chamavam e diziam que o pai ordenara que seguisse em viagem. E ele se colocava à disposição dessas ordens, e completamente revigorado, punha-se a caminho de mãos dadas com Jesus, mãos que lhe pareciam forte sustentação e apoio, como de fato eram. Tendo já viajado longo espaço de tempo, os santificados peregrinos finalmente se aproximaram de sua terra natal. Tendo Jesus deixado suas bênçãos pelos locais por onde havia passado. Como era de se esperar, José não escondia seu contentamento pelo término daquela viagem tão difícil e atribulada, uma vez que assim terminariam os sacrifícios todos de Jesus e de Maria. E participou a ambos aquela sua grande alegria com a proximidade da terra natal. Entretanto, essa alegria teve curta duração, pois na hospedaria em que pernoitaram, ficaram cientes de que, após a morte de Herodes, reinava no trono seu filho Arquelaus, tido como sendo um homem terrível também. José se aborreceu muito com a notícia e muito se atemorizou, temendo que Arquelaus pudesse também perseguir Jesus, de forma semelhante a seu pai Herodes. Todavia, não desejava demonstrar esse medo a Maria, para que ela não se preocupasse também, e muito menos ainda a Jesus. Dessa forma, apenas permanecia soturno e aflito. Maria, como sempre, era conhecedora de todos os problemas, e não tardou em confortá-lo, e pediu a Jesus que fizesse o mesmo. E ambos lhe garantiram que nada aconteceria a Jesus, pois ninguém estava contra ele. José nada deveria temer, pois tudo se desenrolaria segundo a vontade de Deus.
e tendo o Senhor os chamado de volta a Nazaré, nada deveriam temer. Essas palavras de Maria e Jesus acabaram por acalmar o santo, que afastou de seu coração todos aqueles temores, e eles seguiram sua viagem para Jerusalém. Confabularam sobre o que lá deveriam realizar. Se deveriam ir imediatamente ao templo, se antes iriam à gruta em Belém, ato esse que José e Maria muito teriam apreciado, pois desejavam reverenciar aquele local onde havia nascido seu querido Jesus, pelo qual tinham especial devoção. E conversaram também muitos assuntos correlatos. José, como chefe da família, tinha o poder das decisões, mas solicitava as opiniões de Maria e Jesus, para que fossem atendidas as ordens divinas, das quais tinham conhecimento. Tiveram então por bem que deveriam visitar o templo em primeiro lugar, para que lá pudessem adorar ao Pai Divino e agradecer a Ele todos os benefícios que lhes havia concedido durante aquela severa viagem, e também pelo fato de que os, havendo chamado de volta, tivesse permitido que eles chegassem sãos e salvos a Jerusalém. Decidiram também que em seguida iriam a Belém homenagear o local do nascimento de Jesus. Após tomarem tais resoluções, seguiram viagem muito alegres com tudo. O santo então dizia: será que no templo e na cidade as pessoas nos reconhecerão? Como elas irão tratar-te, Jesus? Mostrarão boa vontade? A mim basta que te tratem bem e também a sua mãe. Comigo não importa como façam, pois não ponho importância nisso. Tenho a ti e isso me basta. Jesus, ouvindo tais palavras, apenas sorria e lhe afirmava que nada temesse, pois tudo aconteceria exatamente segundo as ordens do Pai Celeste. Por outro lado, mostrava seu agrado por aquelas preocupações de José, em termos de que fosse bem recebido. E dizia mais: querido Pai, podes crer que serás abundantemente gratificado por tudo que fazes por mim e por todo o bem que me desejas, pois meu Pai também retribuiu as boas intenções e pensamentos, e não somente os atos. E assim serás largamente recompensado. José chorava ouvindo essas palavras e respondia: ó meu querido filho, que mais elevada remuneração posso pretender que a ter-te comigo? Mesmo sem qualquer outra retribuição, pelas minhas poucas e pequenas ações, já de haver-me ele constituído como teu pai adotivo, é uma compensação incomparável. Que mais posso desejar, além de poder conviver contigo e ser-me permitido viver em tua companhia? A Sagrada Família no Templo de Jerusalém. Uma vez em Jerusalém, os santificados peregrinos foram imediatamente ao templo para a devida prestação de honras ao Pai Celeste. Muitos se impressionaram com a extraordinária beleza mostrada pelo menino Jesus e também por sua mãe, pois ele, com o passar do tempo, crescia também em beleza, majestade e graça. Estavam muito cansados e famintos, mas ninguém se prestou a atender a essas suas necessidades. E eles, embora com fome, sede e fadigados, colocaram-se em orações no templo. José, como de hábito em tais ocasiões, teve um daqueles seus estados de êxtase, no qual o Senhor lhe revelou mistérios que envolviam suas ações e motivos que teria tido para permitir que seu Filho Divino
fizesse uma viagem tão longa e atribulada naquela tão tenra idade. Foi também informado sobre seus méritos em seguir à risca as ordens do Altíssimo, mostrando-se sempre resignado, e de quanto agradavam ao Senhor essas suas posturas. De um lado, isso satisfez muito ao santo. De outro, todavia, o deixou algo confuso, pois achava não ser merecedor de todas aquelas concessões. Sentiu-se muito humilde e acabrunhado enquanto meditava em como era indigno até mesmo para agradecer, pois não sabia como retribuir aquela bondade toda. Há tanto amor e tão grande caridade para com ele. Voltando a si, viu-se confuso e embaraçado, e então colocou seu rosto no chão em nova adoração ao Senhor. Chorando de alegria, dizia para si mesmo: ó Deus imenso e onipotente, como posso, servo tão humilde, ser objeto de graças tão grandes? Como posso merecer tantas distinções? Ah, somente vossa bondade infinita poderia realizar essas ações. E permanecia nesse tipo de colóquios com Deus até que Maria e José tivessem terminado suas orações. Tendo deixado o templo, José ainda não podia entender os imensos favores que recebia e as graças a ele concedidas. Ajoelhou-se então aos pés de Jesus, em local onde não eram observados, e suplicou para que ele falasse e agradecesse ao Pai por todas aquelas concessões que lhe eram feitas. A ele, servo tão humilde, agiu da mesma forma com Maria. E Jesus lhe disse então: não sabes, querido Pai, que o meu Pai Celeste é muito condescendente? E querias que ele não te concedesse retribuições aqui na terra mesmo, por todos os sofrimentos passados nessa viagem tão difícil? Alegra-te com as recompensas, pois de alguma forma as mereceste, pelo amor demonstrado, pelos sofrimentos todos, pela obediência e toda a tua solicitude. E podes com certeza aguardar novos favorecimentos por parte do meu muito amoroso e condescendente Pai Divino. As palavras de Jesus eram como dardos incandescentes que atravessaram o já inflamado coração de José, dardos que o faziam vibrar intensamente e que aumentavam ainda mais o seu já grande amor pelo Senhor. Sentia seu coração bater mais rapidamente e se consumia naquele ardor todo. Voltando-se para Jesus, dizia todo inflamado de amores: oh, como poderia agir para que todos sintam esse mesmo amor pelo Senhor? Oh, querido Jesus, que posso fazer para que tu e teu Pai Celeste sejais conhecidos e amados por todos? Meu coração está impaciente. Jesus, no sentido de acalmá-lo, dizia: acalma-te e alegra-te, meu querido Pai, pois chegará esse tempo em que eu e meu Pai Divino seremos amados por muitos, e no qual inúmeros serão os conhecedores dos grandes benefícios que faremos e do grande amor que temos pela humanidade. Essas palavras acalmavam e consolavam José, que, elevando suas mãos para o céu, agradecia profundamente ao Senhor que pela feliz notícia que lhe dava. Voltando-se para Jesus, dizia a ele: um dia então os meus desejos serão atendidos. Haverá mesmo um dia em que tu e o Pai sereis amados e conhecidos por todos. Oh, que dias felizes serão! E como me alegro por isso! E convidava então Jesus e sua mãe para que também louvassem ao Pai e que mostrassem a ele sua gratidão. Depois disso, pedia aos anjos
para que em coro suplicassem graças em seu nome e no de todas as criaturas. Jesus se mostrava satisfeito com esses ardores de José e mostrava essa sua alegria acariciando-o ternamente. É de todo desnecessário mencionar as ocorrências com Maria em sua vida admirável. Tendo o Senhor atuado no espírito de José, é fácil imaginar-se como o teria feito na puríssima alma de Maria. Por esse motivo, Jesus tinha grande entusiasmo por ela e dela recebia muitas alegrias e consolações. Não é mesmo de causar admiração todo aquele ardor mostrado pelo santo, pois se encontrava entre dois imensos focos de amor ainda maiores, que eram Maria e Jesus, e estava plenamente ciente dessa sua sorte, pois exclamava constantemente: Como posso merecer tanto, Senhor? Assim dizendo, elevava seus olhos para o alto, e assim permanecia por longo tempo. Colocava depois seu rosto no chão, em profunda postura de humildade. Humilhava-se e reconhecia sua insignificância. Com tais atos, cresciam progressivamente seus méritos em termos de novas graças. José repousou algo durante aquela noite em Jerusalém. Puderam eles assim conseguir alguma restauração de forças naquela viagem tão problemática e difícil. E então, como de hábito, se alimentaram de pão e hortaliças. Passaram a noite parcialmente em orações, parcialmente repousando. Ao alvorecer, dirigiram-se ao templo e lá se mantiveram em preces, ocasião em que o santo recebeu novos favorecimentos do Senhor. Esperando por Maria e Jesus, recordou as graças que havia recebido de Deus naquele mesmo local, antes de seu casamento. Lembrou-se também dos maravilhosos sinais vistos por todos ao desposar Maria naquele tempo. Por tudo isto, rendeu suas graças ao Senhor. Todavia, entre lembranças tão alegres, não lhe faltaram também outras amargas, que se referiam às profecias de Simão envolvendo a vida de Jesus e comunicadas a Maria. E essa recordação o conduziu às lágrimas, dadas as dolorosas perspectivas que encerrava. Dessa forma, mais uma vez, se viu confuso entre tantas alegrias e a dor que lhe causava a lembrança dessa profecia. Terminadas as orações, deixaram o templo e rumaram para Belém. Na caminhada, o santo se mostrava muito ansioso por chegar rapidamente àquela gruta, local do nascimento de Jesus. Durante o percurso, relatava a Jesus as muitas graças que recebera do Senhor no templo. Contava também as ocorrências envolvendo o anjo e o que lhe dissera durante seu sono, e também sobre certas promessas que Deus lhe fizera. E dizia que o anjo não havia explicado claramente quais seriam essas promessas ou graças, somente que seriam muito grandes, para as quais deveria preparar-se convenientemente através de muitas preces e orações, atos esses que ele havia realizado. Dizia também que, entretanto, jamais imaginara fosse tão sublimes, pois nunca poderia ter imaginado seu casamento com Maria, e também que acabaria por tornar-se seu pai adotivo, e de modo como se sentia grata ao Senhor que lhe permitira assumir na terra aquele seu lugar de pai. E Jesus respondia: Oremos em conjunto e agradeçamos ao Pai por esses favorecimentos incomparáveis que ele se dignou a conceder a José. E Jesus orientava também Maria para que cantasse cânticos em louvor ao Senhor
e ela assim o fazia, compondo e cantando melodias muito tenras que maravilhavam até mesmo os anjos. Jesus a acompanhava e até mesmo o santo arranjava alguma forma de fazê-lo. Era verdadeiramente entusiasmante vê-los assim a cantar docemente. E pássaros, à sua maneira típica, se juntavam a eles, cantavam em coro e louvavam ao Rei e Rainha do Universo. José se extasiava de tal forma que nem mesmo percebia a marcha que realizavam, alegrando-se imensamente com aquelas aves companheiras que louvavam a Deus, já que as outras pessoas não o faziam. Em certas ocasiões, ele ouvia também cantos entoados pelos anjos, fato incomum, uma vez que não os via. Extasiado como se encontrava com os cânticos de Maria, nem prestava a devida atenção àquelas melodias dos anjos. Mas, à medida que se aproximavam da gruta do nascimento de Jesus, podia ouvi-los com toda clareza, pois cantavam alto e em bom som, mais festivos e com maior ternura. Imaginava então que eles assim agissem em homenagem a Maria e Jesus, embora não solicitasse a ela confirmação a esse respeito. Entretanto, em dada oportunidade, ela mesma abordou o assunto. Aprendamos, através desses coros angelicais, como louvar ao Senhor. Ouve, José, como cantam com tanta sabedoria e ternura. Por essas palavras, ele teve a desejada confirmação da existência daqueles cânticos entoados pelos anjos, e dizia a ela: Ó minha querida Maria, sabes bem quanta alegria me trazem essas melodias do céu. Contudo, o teu canto é incomparavelmente mais tenro e mais doce, e conforta o meu coração. É inenarrável a alegria que tenho quando elevas tua doce voz para cantar. Não sei como dizer-te, mas as melodias que entoas são muito superiores às que ouço dos anjos. Na verdade, Maria, o Senhor te concedeu todas as virtudes e prerrogativas para ocupares esse honroso posto de mãe do Messias. E eu me congratulo contigo em razão de teres sido a eleita para essa tão digna posição. Agradeça ao Senhor e compartilho dessa tua tão grande felicidade. Não deves esquecer-te nunca de agradecer a Ele a imensa graça que me concedeu, elegendo-me como teu marido e protetor. És bem aceita por Ele. Agradece em meu nome, pois não me sinto à altura de corresponder a todas essas graças e dádivas. Como de hábito, Maria ouvia atentamente a essas palavras de seu marido e exaltava a bondade do Senhor como sendo responsável por tudo, assegurando-lhe que atenderia prazerosamente aqueles seus pedidos. Essas conversas todas eram realizadas enquanto Jesus confabulava com seu Pai. Atos esses que realizara durante toda a viagem, ajoelhado, concentrado e ausente, rogando pela salvação da humanidade. Enquanto realizava esses atos de súplicas, José e Maria se entretinham com essas conversas, muito apreciadas pelo santo, pois elas, na verdade, enriqueciam seu espírito e saciavam todos os seus desejos. Jesus, Maria e José em Belém. Chegando em Belém, eles se dirigiram imediatamente à gruta onde havia ocorrido o nascimento de Jesus. Foram admiráveis os efeitos sobre José, observados assim que nela penetraram. Ele foi tomado de imenso sentimento e de alegria e contentamento, acompanhados de outro tanto de reverência e respeito por aquele lugar tão santificado. Permaneceu imóvel por algum tempo, beijando então o local onde nascera o Redentor, vertendo copiosas lágrimas de ternura.
beijava seguidamente aquele chão abençoado. Primeiro no mundo a acolher o prometido e esperado Messias, e seu coração flutuava em mares religiosos. Teve um daqueles seus profundos êxtases particularmente acentuado, sendo iluminado pelo Senhor com revelações de muitos segredos e mistérios. Voltando a si, tinha uma fisionomia tão radiante e luminosa que chegava mesmo a surpreender. Cheio de alegrias, louvou ao Senhor e agradeceu aos benefícios que lhe dispensara. Maria, absorta também em seus pensamentos, viu Jesus muito concentrado em oração a seu Pai. E todas essas ocorrências convergiam para a imensa satisfação do santo. Terminadas essas orações, sentiram-se todos confortados e refeitos, como se alimentados fartamente. Era como se o Senhor desejasse saciá-los também fisicamente, pois o avanço da hora impedia que José providenciasse quaisquer alimentos. Ele se sentia completamente satisfeito, mas temia que o mesmo não acontecesse com seus dois entes queridos. Perguntou-lhe se deveria dirigir-se à cidade em busca de comida, e pôde então saber que eles também estavam saciados em sua fome. Assim renderam suas graças ao Senhor, tomados de grande afeição e ternura por ele. José, muito humildemente, dizia: Sinto-me constrangido com todos esses benefícios por parte do Senhor, que conceda tais graças a ti, querido Jesus, e para a tua Santíssima Mãe, possa entender, sendo as personagens importantes que são, mas que isso se estenda também a mim, vil e humilde servo, me causa grande admiração. Não mereço e jamais o merecerei. Por isso tenho para mim que o Pai age dessa forma unicamente em consideração a vós outros. Depois dessas palavras, Jesus passou a falar sobre as providências e as condescendências de seu Pai divino, assunto esse que os absorveu completamente. Tais eram a graciosidade e sabedoria com que falava. Eram tão admiráveis que Maria e José foram tomados de profundo respeito em seus corações. E José exclamava: Ó Jesus, querido Filho e Senhor, é impossível ouvir tais palavras sem ser atingido profundamente no coração. Ao ouvi-las, todos irão render-se, inclusive os animais irracionais e até mesmo ferozes. São palavras profundamente sábias que penetram no íntimo dos corações e ferem as almas. Espero que todos se tornem presos de amores e que possas conquistar todos aqueles que se encontram em estado de pecado. Com essas palavras, Jesus se mostrou tristonho e acabrunhado, pois sabia perfeitamente quanto imensas seriam a dureza e a maldade nos corações daqueles judeus, que teriam ocasião de ouvir frequentemente suas palavras, mas que iriam também oferecer imensas resistências a elas, progressivamente mais duras, mais insistentes e mais difíceis de enfrentar. Naquela noite, empregaram o seu tempo, parte orando em conjunto para o Divino Pai, parte repousando. O santo dormia perto da manjedoura, na qual Jesus se deitara tantas vezes para descansar, não podendo dela afastar-se e vertendo tenras lágrimas. Maria se mantinha no local onde Jesus nascera, e nela se renovavam as alegrias que haviam experimentado durante aquele sublime ato. Jesus se encontrava nas proximidades orando e fazendo suas habituais súplicas e oferendas ao Pai Divino, em termos da salvação da humanidade. Coros de anjos o acompanhavam e homenageavam cantando Glória a Deus nas alturas. Nessa mesma noite, renovaram-se todas as alegrias pelo nascimento do Redentor
e o santo foi tomado de imensa alegria. Na manhã seguinte, rezaram em conjunto, como habitualmente, e depois disso, José lhes pediu a permissão para ir à cidade em busca dos alimentos necessários, para que então partissem para Nazaré. Teve que esforçar-se muito nessas providências e então retornou, e eles puderam alimentar-se com o pão e água que trouxera, pois nada mais havia conseguido. Isso o preocupava, pois temia que sofressem de fome e de sede. Eles o acalmaram, afirmando-se muito satisfeitos com o que havia recebido, pois muito lhes agradava o estado de pobreza. Realizadas as necessárias orações habituais, puderam então partir em direção a Nazaré. José observara a ingratidão mostrada por algumas pessoas em Belém, queixando-se a Jesus da pouca boa vontade mostrada por elas e de seu pequeno sentimento de gratidão. Jesus o acalmava, exortando-o a sofrer com paciência e alegria, até para que se exercitasse na prática das virtudes, da compreensão e resignação naquela situação de precariedade de alimentos. Fazia com que o santo se lembrasse de todas as graças que a divina providência lhes havia concedido. E José então se arrependia imediatamente e pedia a Jesus que o perdoasse por não poder conformar-se com as maldades que as pessoas lhes faziam, e a sua divina mãe. E dizia: Sabes, meu querido Jesus, que é grande o meu desejo que venhas a ser reconhecido e amado por todas as pessoas, e que elas também se mostrem gratas. Quando às vezes vejo agindo contrariamente, tenho grande desprazer. E Jesus respondia: Sabes bem, meu querido Pai, que até agora tenho sofrido menos do que o que me está destinado, e que aceito tudo, alegre e resignadamente, para atender à vontade do Pai e para mostrar o amor que dispensa à humanidade. Portanto, deves imitar-me e agir da mesma forma, enquanto te leva a tristeza ao coração. Essas palavras calavam fundo no coração do santo, que se acabrunhava em pensar quanto grandes seriam ainda os sofrimentos de Jesus. Isso amargava a sua vida, pois o amava muito, com amor profundamente intenso, e a simples ideia de que ele deveria ainda sofrer muito em sua vida fazia com que seu coração se despedaçasse. Mostrava-se muito aflito e preocupado, até mesmo inconsolável, até que o menino, com palavras confortantes, o animava a conformar-se e resignar-se à vontade do Senhor. O santo então se submetia a tudo o que fosse necessário, e a simples expressão vontade do Pai inclinava sua cabeça em sinal de assentimento. Nessa caminhada para Nazaré, José pôde observar verdadeiras maravilhas. Ao aproximar-se de sua terra natal, todos os animais foram ao encontro do Redentor, embora as pessoas não agissem também dessa forma. Todas as espécies de pássaros rendiam suas homenagens e festejavam com cantos a presença do Criador, mostrando seu contentamento ao saltitarem continuamente e cantarem. Vieram também animais selvagens e ferozes, para as devidas reverências. O santo observava maravilhado, e muito se alegrava com essas manifestações da natureza, pois até mesmo o ar, diferente, parecia mostrar sua alegria. E ele, todo contente, dizia para Jesus: Ó meu querido filho, todas as criaturas da natureza se mostram contentes com tua volta a Nazaré. Até mesmo as plantas, à sua maneira, se mostram jubilosas. E meu coração se alegra com tudo isso. Se assim agem os irracionais, que farão nosso conterrâneo ao ver-te de volta?
Ao verem tua beleza, graça, amabilidade, com certeza muitos se rejubilarão também em seus corações. Custa passar o tempo, e cada minuto me parece o século, para que possamos desfrutar toda essa alegria. Essas afirmações todas José fazia em razão de seu grande amor por Jesus e por desejar ardentemente que fosse reconhecido e amado por todos, além do grande compadecimento que tinha pelo seu próximo, desejando que todos pudessem participar daquela sua alegria em conviver com Jesus. Na verdade, ao se aproximarem eles de Nazaré, todos os habitantes da cidade sentiram uma repentina alegria, embora não conhecessem exatamente o motivo desse estranho e inusitado sentimento. Tanto que nem deram muita atenção ao fato, naquele dado instante. Mais tarde, alguns meditaram a respeito. Foram os mais chegados a Maria e seus vizinhos, gente temente e observadora da lei do Senhor. E então puderam entender que fora a chegada do menino Deus que lhes provocara aquelas estranhas sensações de alegria. Jesus, Maria e José caminhavam alegremente por se encontrarem já nas proximidades de sua querida terra natal. Descansavam com certa regularidade, pois se viam verdadeiramente fadigados pela longa jornada feita. Nesses pequenos descansos, usufruíam dos favorecimentos do Senhor, e o santo permanecia muitas vezes naqueles seus estados de êxtase, ocasiões em que levantava seus braços para o alto e permanecia totalmente absorvido pelas grandezas providenciais pelo Senhor. Na verdade, tinha esse hábito desde menino, o de admirar-se com as obras grandiosas de Deus, e o manteve por toda a sua vida, pois sabia ser lá no céu a morada de seu Deus. Dizia então a Jesus, voltando a si: Querido Jesus, apesar de ser grande a felicidade que tenho em olhar-te, em conviver contigo, em desfrutar sua amável presença e ver em ti a divindade oculta, muito me agrada olhar para o céu, e isso enche de júbilo meu coração. Jesus então lhe dizia: Não há do que admirar-se, pois é lá que habita o meu Pai divino, sentado em seu trono, com sua divina majestade. Lá te está também destinado importante lugar, e poderás então ver a face revelada do meu Pai e todas as imensas belezas criadas por ele, além de todos os tesouros da divindade. O santo, refeito e muito contente, exclamava: Ó céu, ó céu! Quando chegará a hora em que me terei tornado digno de entrar e poder ver o Senhor com sua face revelada? Ó meu Deus, ó meu Deus! Assim dizendo, passava para aquele seu êxtase, e Jesus se mostrava muito satisfeito em ver aquele clamor de José pela face revelada do Senhor. Ele desejava que chegasse também logo a hora de cumprir sua tarefa de redentor da humanidade, qual seja a hora de sua paixão e morte, na qual se abririam todas as portas da eternidade, e todas as pessoas desfrutariam as imensas alegrias do paraíso. Amém, Fiat.